A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, amigos da Nova Era. Estamos iniciando mais um Nova Era News. Hoje temos o prazer de receber aqui o Dr. Murilo Dal Ponte, cirurgião plástico por profissão. Mas além dessa função, hoje ele exerce a vice-presidência da Associação Espírita de Lages e também a vice-presidência do Centro Espírita Allan Kardec. Nós vamos conversar com ele sobre um tema que chama bastante atenção. É um tema sobre a reencarnação, enfim, entre outras coisas das questões espíritas, que o Dr. Murilo hoje está aqui, não como médico, mas como membro ativo da Associação Espírita e do Centro Espírita. O Céu, como sempre, está aqui ao nosso lado e vai nos ajudar na condução desses trabalhos aí até o final desse programa. Tudo bem, Céu? Tudo 100%, Marcelo. Bom tê-lo aqui também, Murilo. E a gente fez um trabalho muito bonito, dos 100 anos do Allan Kardec, e ali eu conheci a história, ali eu fiquei por dentro mesmo. Então é um trabalho muito lindo, que vem sendo feito há 100 anos em Lages. Olha que muito legal. E hoje a reencarnação, vamos saber tudo. É uma instituição um pouquinho. É muito pouco tempo para saber tudo, mas alguma coisa a gente consegue. Mas algumas dúvidas a gente consegue sanar, Consegue. Beleza, então. Vamos lá, Marcelo. Murilo, posso te chamar assim? Pode, claro. A reencarnação, o que é a reencarnação segundo o Espiritismo? Bom, a doutrina espírita é uma das religiões que acredita na possibilidade da reencarnação, que seria nós somos um espírito e que esse espírito é eterno, foi criado por Deus, simples e ignorante, e ele é eterno. E por ser criado simples e ignorante, ele precisaria de múltiplas existências, tendo um corpo físico, para que ele desenvolvesse todas as habilidades que ele vai possuir, E ele vai fazendo a sua evolução espiritual. Uma reencarnação só seria impossível. Imagine você nascer numa encarnação só e desenvolver toda a tua capacidade moral e toda a tua capacidade científica. Isso seria contraprodutivo. Nós, como princípios, acreditamos em Deus, um Deus justo, bom e que nos criou através do amor. Seria inadmissível de perceber de que uma pessoa nasce numa condição muito ruim, desfavorável, e outra pessoa nasce numa condição muito boa e muito favorável para desenvolver a sua vida. Onde estaria a justiça de Deus se não houvesse a reencarnação? A reencarnação vem para justificar e explicar isso. Então, através das múltiplas encarnações, através do meu processo, das minhas escolhas, eu vou ter a chance de uma próxima encarnação, reparar aquilo que eu cometi de errado e evoluir na medida do possível, tanto moral como intelectual. E a reencarnação daí, então, eu que escolho para voltar? Nós, no princípio, quando somos criados simples e ignorantes, a espiritualidade meio que conduz. Certo. A partir do momento que você cria o seu livre-arbítrio e toma as suas decisões, nós participamos das escolhas das nossas vidas, Então, na próxima encarnação, eu programo. Eu venho programar. Eu venho aqui nessa aqui, eu vou escolher eu vou passar por uma situação X, Y e Z para que eu consiga evoluir tal coisa e tal coisa. Porque eu fiz algo lá atrás? Isso. Que não devia? Porque assim, eu tenho que evoluir, então eu venho para somar em conhecimento e melhorar, e eu venho para reparar algum mal que eu tenha cometido. Se nessa evolução eu deixo de fazer algo, faço algo que não está dentro de um princípio correto, e eu vou ter que voltar para reparar aquele mal que eu fiz e fazer aquilo que eu deveria ter feito e não fiz porque eu me comprometi e não cumpri. E a reencarnação, a gente já vem humano, ou tu pode nascer um animal e depois ser humano? Não, depois que você nasce, você passa por todas as fases, mineral, vegetal, certo. animal, então a gente pode ter mas depois animal, que você entra no o teu princípio espiritual se individualiza como espírito propriamente que vem no mundo humano, eu não regrido mais para um animal. Isso, segundo o espiritismo, você não pode reencarnar em um animal depois que você está aqui nesse processo evolutivo. Entendi. É diferente do hinduísmo, Sim. do budismo, que pode acreditar em reencarnações em animais, coisa assim, mas nós não. Na doutrina espírita, você sempre vai reencarnar na forma humana. Eu vou te fazer perguntas de bem leigo, até porque as pessoas que nos assistem, a grande maioria
não frequenta, né? Ou tem uma grande maioria que frequenta e a gente não sabe. Eu tenho o direito, então, quanto em vida, de eu escolher reencarnar no futuro? Ou existe algum pré-requisito de condução de vida hoje minha que vai me levar a reencarnar? Então, quando você está no teu processo agora reencarnatório, você está cumprindo um processo que você assumiu. Hoje você está cumprindo o teu processo reencarnatório, que muitas vezes você participou desse processo de escolha, mas lá quando você estava no mundo espiritual. Quando você retornar ao mundo espiritual, você vai fazer um balanço daquilo que você fez, o que eu deixei de fazer, o que eu fiz de errado, e você pode programar e ajustar a próxima reencarnação de acordo com as tuas necessidades. Mas alguém me escolhe nesse outro plano para mim vir reencarnado? Não. Existe uma equipe que trabalha de todo o processo reencarnatório, uma equipe espiritual que trabalha e te ajuda nessa escolha. Você não escolhe sozinho lá. Sim, né? Eu vou lá e quero vir. Inclusive, mas existe uma coisa da doutrina espírita que a gente fala que é o livre-arbítrio. Né? Todos temos, e a espiritualidade que trabalha no bem, ela respeita muito isso. Então ela tem uma equipe de processo reencarnatório que vai te orientar o que seria melhor para você, seguir tal caminho, mas você também participa dessas escolhas. E muitas vezes a gente escolhe errado, pela ânsia de querer fazer muita coisa, e escolhe demais, e uma carga maior que às vezes chega aqui e a gente esquece do que assumiu lá, e acaba sucumbindo a essas cargas e não cumprindo tudo o que deve. Mas existe uma equipe de processo reencarnatório que trabalha todo o processo, desde a escolha do corpo físico que você vai usar, onde a família que você vai nascer, a estrutura social. Claro que o processo reencarnatório ele não escolhe qualquer coisa, ele não escolhe tudo. Eu escolhi tropeçar aqui. Não é isso. É as coisas principais. Então, o corpo físico que eu venho, a família que eu venho, a profissão que eu vou exercer, isso já vem pré-determinado. Claro que eu posso aqui, no meu livre-arbítrio, abrir mão daquilo e dizer, não, eu não quero fazer, e desistir. Pegar um caminho diferente do que é. Mas isso tudo, doutor... Porque a gente não sabe. Existe... porque eu ouço muito falar da questão da evolução. E você precisa estar evoluindo assim dentro de uma escala para você chegar nesse ponto de reencarnar? Não. Todos reencarnam. É um processo obrigatório de todo espírito. Certo. Desde o mais primitivo, que foi criado lá, simples e ignorante, ele vai reencarnar, ter sucessivas reencarnações, até o ponto em que ele atinja o que a gente chama de espírito puro, ou espírito crístico, seria o que seria Jesus Cristo, que ele não tem mais obrigação de reencarnar, porque ele já atingiu a evolução suprema, né? De evolução intelectual e espiritual moral que ele tem. Mas até lá, todos nós temos que reencarnar. Nós podemos ter períodos diferentes de reencarnação. Então você tem espíritos que vão para o mundo espiritual, identificam o que fez e escolhem para voltar logo em seguida, alguns anos depois, e procura vir de novo. Alguns rebeldes não querem processo reencarnatório, tentam perdurar e ficar e prolongar o máximo possível. Mas é uma lei divina de que todos temos que vir, então todos passarão por esse processo. Essa reencarnação, ela passa por esses processos de algumas pessoas, quando vão para esse Oriente, né, vão para essa dimensão, retornar às suas próprias famílias para ajudar, ou às vezes, porque a gente ouve alguns relatos, né, de alguém que diz, hoje eu senti que o João, que o Pedro estava aqui conosco, tal. Mas ele não estava reencarnado, estava em espiritual. Não, isso que eu quero entender. Tá. É que sentiu a presença de alguém. Exatamente. Não encarnado, desencarnado. Desencarnado. Então, eu acho que é. Nós, assim, o espiritismo tem uma concepção de família muito maior do que a que nós temos aqui consanguínea, né? Nós pensamos aqui numa família que eu sou irmão de sangue, ou pai, mãe, perfeito. Essas coisas. A família espiritual é muito maior do que isso. É a família através do amor, das vivências anteriores. Então, se você tem uma condição moral que te permite encontrar esses familiares espirituais, dessa família espiritual lá, você vai encontrar, ter o apoio necessário para aquilo. Nós nunca estamos abandonados. Nós sempre temos o apoio da equipe espiritual que trabalha para o bem. Só que muitas vezes, pelas nossas atitudes, pelos nossos erros, nós nos afastamos e não conseguimos sentir a sua presença e não recebemos de forma adequada. Nós, como encarnados, todos somos considerados médiuns.
tá? Que são aquela pessoa que tem a capacidade de perceber um espírito, de poder comunicar. Claro que nem todos têm a mesma capacidade mediúnica. Tem alguns médiums que têm uma capacidade mediúnica muito mais aflorada, que consegue ver, consegue psicografia, consegue a psicofonia. Mas nós todos somos considerados médios porque nós todos temos a capacidade de receber influência dos espíritos. Seja um bom conselho, através da espiritualidade, seja um mau conselho de um espírito irmão nosso, que ainda se encontra no mal, e que se apraz... Tá grudadinho em você ali. Se apraz para levar a gente para o mau caminho também. E na reencarnação, Murilo, temos só o planeta Terra ou temos dois? Não, nós... isso é um dos princípios do Espiritismo, a multiplicidade de planetas. Existem vários planetas no universo que são habitados. E uns primitivos ainda. Isso. E existem as classes dos planetas. Existem planetas primitivos, planetas de provas e expiações, que é o nosso, planetas de regeneração, planetas puros e supremos, né, que seriam onde os espíritos puros poderiam... seria o ponto máximo, né? Chegaríamos lá. Que eles até a princípio chegam a um ponto de que eles não têm necessidade muito de reencarnatória, mas seria a parte final, né? Os mundos celestiais que seriam que imperaria o bem, né? Nós estamos na segunda classe, então nós saímos de um mundo primitivo, onde é o espírito que foi criado recém, ele é ignorante, está crescendo, está sumindo. Vem para as provas e expiações, é onde você vem pagar os seus erros, porque a gente ainda não compreendeu o direito ao amor, o que é o certo da lei divina, e os nossos erros fazem com que você tenha que pagar esses erros aí. E nós estamos entrando num processo de transição planetária que nosso planeta vai se transformar num planeta de regeneração, onde o bem supera o mal. Ainda vai ter espíritos ainda um pouco atrasados, mas o bem supera. Hoje no nosso o mal tem uma maioria... Ele está muito forte, né? Maioria ainda sobre o bem, mas já está ocorrendo essa transição. Não ocorre de um dia para o outro, é ao longo de séculos, vai correndo isso aí para fazer. A partir do momento que a população mundial evolui e melhora, o planeta vai evoluindo. Não é o planeta que muda fisicamente, né? Os espíritos que compõem esse mundo que mudam e transformam esse planeta num planeta melhor. Aquele espírito que não se enquadra mais, que não se adequa ao planeta de regeneração, que ainda insiste no mal, insiste no erro, ele será tirado desse planeta e colocado num planeta primitivo, onde ele vai... Uma pessoa que fez muito mal, nós temos uma pessoa que fez um mal muito grande, Hitler. É um exemplo de um espírito que cometeu muitos erros e tem uma dívida muito grande. Então ele pode ser colocado num planeta primitivo para que ele acorde pelo processo e entenda, né? Porque às vezes demora para isso. Mas isso ocorre o tempo todo, né? Então o planeta, quando a população desse planeta se localiza mais para o de regeneração, aquele que não se enquadra por vibração energética, de comportamento moral, ele vai ser deslocado para um outro planeta. Ele não fica abandonado, mas ele é renegado a um planeta. Ele não perde, ele não evolui, né? O espírito ele não volta para trás. Só que tu imagina um espírito com capacidade intelectual que nós temos hoje, com a capacidade de conhecimento, e você é delegado num planeta onde é um planeta primitivo, celular, que não existe celular, não existe água encanada, não existe nada. É um castigo. Ele não perde a sua capacidade intelectual. Muitas vezes ele vai lá para aprender, resgatar, e ele vai lá para ajudar. Porque com a capacidade intelectual dele vai ajudar o planeta também a evoluir. Eu até fiz aquele questionamento na nossa segunda participação ali, porque eu não sou um frequentador assíduo da casa espírita. Sim. Mas eventualmente eu estou lá, né? E por vezes quando eu estou lá, evidentemente que o ambiente todo é feito, né, e congrega para realmente você ter aquele momento diferenciado. Eu por vezes sinto a presença do meu pai e da minha mãe. O que é isso? Como a gente colocou, todo ser humano tem uma capacidade mediúnica e você pode naquele momento sentir e perceber essas energias. Eu tenho essa percepção, sabe, de algumas vezes, né, assistindo. Eu não posso te afirmar que realmente sei. Mas que você tem a capacidade de perceber, você pode. Não às vezes presencialmente local ali, ali junto do teu lado, mas mentalmente você conseguir essa conexão com eles, entendeu? Sim.
Porque ali tem bastante encarnados e desencarnados nessa palestra, né? Nós estamos E eu acho que rodeados por espíritos Aqui tem um monte nos assistindo o tempo também. todo, o tempo todo. No centro espírita também é a mesma coisa. Certo. É muito maior a quantidade de desencarnados do que encarnados. Então o tempo todo nós estamos interessante, rodeados. né? Quando eles estão perto, para eles entenderem, né? Que eles têm que evoluir. Não é Sim, entendi. assim quando você faz uma palestra que é pra gente pensar na palestra, no que aquilo vai me trazer de melhor, o que eu preciso mudar para minha evolução, serve pro espírito que está no lado espiritual, né, que está no mundo Tá ali espiritual, que ele observando. também vai poder tirar algum proveito daquela palestra, daquele assunto que discutiu, então isso também. Em reuniões de vocês, né, assim, não aquelas lá o público, a presença desses reencarnados é muito forte, né? Existem depoimentos nesse sentido. Sim, né? não, existem os trabalhos mediúnicos, que aí você pode ter o trabalho mediúnico que trata o encarnado, que é aquele encarnado que às vezes tem uma influência mais forte, está sofrendo com essa influência e não entende muito o que está acontecendo. Então existe esse trabalho, e existe o trabalho também mediúnico para o atendimento ao desencarnado, né? Porque, como você falou, a maioria não é espírita, não tem essa noção. Você veio a falecer, perdeu o teu corpo físico, mas o teu espírito vive. E aquele espírito se encontra num lugar que, o que está acontecendo? E se a crença dele era daquela que ele vai ressuscitar, um exemplo, que vai vir com o mesmo corpo e tal, daí ele entra num choque. Ele tem um choque, tem uma dificuldade de compreender o que está acontecendo, ele às vezes tá lá junto da família, não consegue contar, ninguém me escuta, ninguém me fala. E daí ele ficou grudado ali, ele não Porque ele não sair. sabe se localizar, não é por mal nada, mas é realmente por não estar compreendendo o que vai acontecer. Então, esse trabalho a espiritualidade já faz, né, a todo momento, a todo espírito que volta para o plano espiritual, ele é acolhido da maneira que pode. Mas isso aí depende também do seu mérito e de cada um. Por isso que é importante o que a gente faz na nossa vida aqui. Porque se eu tenho uma condição de vida que eu me pauto pelo bem, pelo amor, pela caridade, eu vou ter uma compreensão, uma facilidade de compreender o mundo espiritual de uma forma melhor. Diferente. Se eu tenho uma ligação muito mais material, eu dou mais valor ao que eu tenho de posse de bens aqui, Do que um filho, ou um amigo, ou um... né? Tem a relação, eu quero as minhas terras, as minhas posses, essas coisas, eu vou estar atrelado a isso. Eu me desprendo do corpo físico, mas meu espírito está atrelado àquele bem material ali, não consegue se perceber. Isso, tipo, numa reencarnação, que é o tema hoje, ele teria que analisar tudo isso, porque daí ele vai ficar um tempão aqui. Depois ele vai ser resgatado. Vai resgatado, vai ser orientado para que ele compreenda, e ele vai ter que voltar e provar nessa não é reencarnação. rápido, né, Murilo? Não. O que o Livro dos Espíritos diz? É rápido, Não existe uma regra de tempo. Certo. Não existe regra. Pode ser menos tempo, pode ser mais tempo. Mas normalmente não é assim em seguida, né? Ninguém desencarna hoje e ano que vem tá de volta aqui. Eu tenho um exemplo que a gente estava vendo que tu vê bastante casos de crianças. Eu até te mandei um vídeo que eu achei muito interessante. Eu não mandei pro Marcelo, mandei pro Murilo. Uma criança de 5 anos que toca um piano, que é um Beethoven, Sim. meu Deus do céu. E um caso de uma criança de 4 anos que, quando ela começou a falar, ela lembrava que tinha sido morta. 4 anos ela tinha. E ela levou no local onde estava o corpo e tudo certinho, como ela disse. Isso. Mas em 4 anos ela já tinha reencarnado. Não, ela tinha 4 anos. Não, mas não tinha nem achado ainda o corpo da criança. Ah, tá. Que nem eu te falei, não existe uma regra. Pode ser dependendo Agora, de cada como é incrível, caso. né? Os casos de dizer lá no local. Tem um pesquisador, o Dr. Ian Stevenson, que escreveu um livro só sobre casos desse tipo, de espíritos que, recém-encarnados, ainda crianças, tinham memórias muito nítidas da vida anterior, né? E que ele foi atrás, pesquisou, viu que aquela pessoa realmente existia. Tinha um caso justamente desse caso, assim, de que tinha sido assassinado, levou onde tinha sido o corpo, disse quem tinha sido o assassino. A criança essas tinha coisas. 4 anos, mas não que passaram só 4 anos. Isso, né? a criança Entendi. tinha 4 anos. E então existe essa capacidade de o espírito poder lembrar. Não é comum, tá? Porque porque tu apaga as memórias quando vem. Isso é uma graça de Deus. Já pensou tu lembrar de todas as vidas? Porque nós temos muito débitos, né? Então, principalmente a gente sempre fala no Espiritismo que o primeiro lugar onde você tem que fazer teus cuidados é em casa. Né? É na tua família. É ali que os débitos são maiores, é ali que você tem que cuidar inicialmente.
Então muitas vezes você vem num lar que você tem um pai, uma mãe, um irmão, e aí outro irmão você se dá bem, outro irmão você não se acerta, é aquela coisa, aquela dificuldade, às vezes é com o pai, às vezes é com a mãe, e você não compreende o porquê, o motivo daquilo. Às vezes é um débito do passado. Ou do irmão ou do teu. Ou teu, né? Ou ele te causou mal, ou você causou mal a ele. Entendi. Imagina você lembrar, conviver como um irmão aqui e lembrar que você causou um mal muito grave para ele ou ele para ti. Então isso dificultaria muito o processo. Você, com esse processo de esquecimento, você consegue se livrar disso, e se você tiver a boa intenção de pensar nisso, de se acertar e de tentar melhorar, aí você consegue superar esse processo, né? Esse ódio, esse rancor de outras encarnações que estava guardado, e que você pode superar isso aí. Por isso que hoje, enquanto mais tu perdoar e conseguir estar livre de maus pensamentos, é melhor. É melhor, né? A encarnação vai estar bem melhor, né? Esse é o segredo, né? É você procurar perdoar, porque uma das coisas, acho que mais difíceis, para que o pessoal muito vai para o espiritismo por causa dos fenômenos, vai atrás das fenomenologia, de espírito encarnado e psicografia, psicofonia, essas coisas. É muito bom para isso, né? Mas uma das coisas mais difíceis... atrás de respostas, né? Nesse sentido, né? Só que aí o problema é o seguinte: quando ele vê a resposta que o espiritismo dá, muita gente não gosta. Porque o espiritismo diz que tudo que acontece contigo é culpa tua. Não de mais ninguém. É minha mesmo. É tua. Se você passa por qualquer dificuldade que seja, é porque você tem que passar da tua atuação. De atuação passada, das vidas passadas, ou dessa vida mesmo, né? Mas é tua. Quem está cometendo mal para você, ele está adquirindo uma dívida? Está adquirindo uma dívida, mas isso é a dívida dele, o problema é dele. Agora, o mal que você está passando, a dificuldade que você está passando, é para chamar a atenção de você. Então você tem que refletir lá para trás, lá assim, eu estou passando por isso, então o que eu tenho que melhorar, o que eu tenho que procurar me melhorar, né, para me livrar disso. Todo dia, né, dizer, vamos perdoar, vamos... Cara, ser melhor. Santo Agostinho falava um negócio que ele falava que ele recomendava, que é uma coisa que ele fazia, né, que ele falava assim, no final do dia, rememore tudo que você fez durante o dia. E se você fez uma boa conduta... Para ter uma atuação melhor no dia seguinte. Pois é, porque assim, às vezes a gente passa naquela correria do assim, às vezes foi grosso, estúpido, com o filho, com a mãe, com a esposa, com o marido. E por quê? Estourou sem precisar. Sem precisar, sem necessidade. Então, se você fizer, conseguir criar... No trânsito. Esses dias teve até briga no trânsito por causa que nem se encostaram, então imagina. Pois é, então se você conseguir fazer essa reflexão diária e você conseguir perceber e vai mudando aos poucos, você vai ser melhor. Ninguém consegue mudar de um dia para o outro. Isso é uma coisa importante. Não, e nós estamos em evolução mesmo, né, Murilo? Personalidade também, né? Você tem que ter, às vezes você confronta com a tua personalidade que ao longo de, por exemplo, milênios, exatamente, múltuplas reencarnações eu segui o mesmo jeito. Você começa num dia, é um trabalho a longo prazo. A longo prazo. Mas precisa ser iniciado, né? Então é o que a gente fala, começa agora. Tem que ter um início. No início você tem a predisposição. Pode ser depois de velho, né, Marcelo? Depois de velho nós podemos vamos começar a pensar melhor, fazer o meio. É melhor fazer agora nessa do que ter que voltar para fazer de novo. Então, podemos até voltar, mas não com os mesmos vocês têm muitas situações que você diz que são reuniões de mesa, é isso que se dá a expressão que se usa? Nós não chamamos reunião de mesa, a gente chama reunião mediúnica. Mediúnica, tá. Existem, assim, eu não sei se você pode comentar ou não, mas se existem algumas situações que nessa questão de reencarnação, muitas vidas foram melhoradas da forma que vocês absorveram aquela mensagem, porque daí vocês repassam, né? O fundamental da reunião mediúnica, a gente faz, como eu te falei, o trabalho, às vezes, para um espírito que está encarnado, que sofre influência para ajudar. Então a gente ajuda esse espírito encarnado a compreender as mudanças que ele tem que ter para a vida dele, para melhorar, e aquele espírito que porventura está ligado nele em algum motivo, que queira cobrar uma dívida, alguma coisa, para que ele possa também ser auxiliado. Mas a reunião mediúnica, que a gente trata mais para atender o espírito desencarnado, digamos assim, a reunião mediúnica ela serve para os médiuns que estão ali na reunião. Porque nada mais é do que exemplos de fatos que aconteceram, de erros que cometeram e que hoje estão sofrendo. Então ali a reunião mediúnica serve para eu, encarnado, entender e compreender quais são os erros que aconteceram lá,
para que eu não cometa esses mesmos erros e eu procure E por fazer. consequência, você no teu cotidiano, você ajudar algumas outras pessoas. Isso. E ali a espiritualidade, ela trabalha incansavelmente em auxílio de todos, né? Então ela vai Certo. utilizar aquele momento para ajudar aquele espírito que está em dificuldade, para que ele se recupere, para que ele encontre o caminho dele de reencontro com o caminho certo, né? Então eles não estão abandonados. Mas a reunião mediúnica, a parte material, nós médiums e doutrinadores, ou doutrinadores não, mas dialogadores, os dirigentes, eles estão ali mais para aprender do que para fazer alguma coisa, porque é a espiritualidade que realmente trabalha, utiliza as nossas energias materiais, né, do nosso corpo físico para ajudar esse espírito em alguma coisa de energética que ele precisa. Mas ali a ajuda é voltada para eles pela espiritualidade. A questão da mediunidade também são níveis muito diferentes, né? A tua é uma, lá o teu companheiro é uma outra, tem sempre muita diferença, Sim. né? Você chegar num contexto só, único de nivelamento de mediunidade não deve ser fácil, né? Não, e na realidade nem se procura um nivelamento mediúnico, assim, porque no princípio lá, quando Kardec começou a estudar a doutrina espírita, que ele criou, né, a doutrina organizou através dos livros, né, existia muito na época o que a gente chamava das mesas dançantes, né, os girantes, que seria o que? Era muito fenômeno físico. Se reuniu o pessoal Isso, mexia a cadeira, mexia a mesa, era isso que tinha. Porque era para chamar atenção, justamente, né, uma forma mais ostensiva de chamar atenção. Hoje, médium de efeitos físicos é muito mais difícil, porque não se precisa mais disso. Hoje você tem um médium que tem a capacidade de dar uma psicografia. Ele recebe a mensagem e escreve o que ele está ouvindo. E ouve ou tu apaga? Não é ouve pelo nosso ouvido, sim, mas né? e não escreve igual o Chico Xavier, né? Eu não sei, ele era incrível, só ia trocando as folhas, existem níveis diferentes, né? Daí, assim, tem aquele médium que ele consegue perceber mentalmente a mensagem e escreve, e ele vai escrever de acordo com o que ele compreende da mensagem, porque também tem isso. Claro. Ele tem a interpretação dele. Vai um espírito, traz um monte de palavreado difícil, o médium nem sabe quais são as palavras, vai ser mais difícil para ele fazer essa comunicação, entendeu? Então depende da intelectual do Esse espírito que está ali passando, ele também está em evolução, então, senão ele já estaria naquele outro plano, né? Ele está ali também ajudando para evoluir. Para evoluir. Todos estamos evoluindo, né? Certo. Então, claro que eles estão num processo mais evoluído do que nós. Sim, né? mas também estão evoluindo. Mas eles também estão E eles não evoluindo. reencarnam mais, então. Reencarnam. Também vão. Reencarnam. Eles trabalham um período nesse trabalho, nesse lado, mas eles têm o processo reencarnatório deles também. Não nesse mesmo planeta, muitas vezes não é nesse. No nosso planeta, como ele ainda é muito, não é primitivo, mas ainda é muito atrasado, né? Que coisa bem atrasada. Provas e expiações, esses espíritos que são mais evoluídos, que vêm para encarnar, eles vêm com um processo mais de auxílio, né? Vem para alavancar um processo de evolução. Então aí, antes de nós fechar, dá de ter uma ideia. Aqueles que criaram coisas, um exemplo, vamos pegar o celular. Esse já evolutivo, ele pode ter vindo e tido a ideia de criar. Sempre. Criar um rádio, criar uma TV, criar coisas, né? Sempre. O mundo físico é um reflexo do mundo espiritual. Então, claro que não vem um só. Sim. Né? A justiça divina, ela consegue promover vários. Por exemplo, você vê quando descobriram a aviação. Tinha Santos Dumont, tinha os irmãos Wright, tinha vários lugares do mundo fazendo a mesma coisa. Porque se um não consegue fazer, o outro vai trazer aquela tecnologia. E a tecnologia que nós temos hoje já existe num plano espiritual, claro que não é da forma física, material que a gente tem, mas já existe. Os espíritos vêm com esse conhecimento, com a missão de introduzir nesse mundo essa tecnologia. Não só a parte intelectual, mas também a parte moral. Tem, de vez em quando, vem espíritos que... Jesus não precisava reencarnar no nosso planeta. O espírito mais puro que já encarnou no nosso planeta. Ele é o governador do nosso planeta. Ele veio para dar o exemplo e mostrar o caminho. Então ele veio como uma missão. Principalmente o amor, né? Com amor. Foi o que ele falou tudo, amor. É o amor. É fazer o bem, olha só. E ele veio não por necessidade dele, ele veio para ajudar nós. Veio para nos ajudar. Então tem vários espíritos que vêm com essa missão, como vem São Francisco de Assis, né? Então tem essa capacidade de trazer uma mensagem, trazer uma mensagem de evolução, de melhora espiritual. E não é só de religião ou outra, várias religiões. Estão citando nomes, do segmento, né? Aqui em Lages existem muitos reencarnados que trabalham com psicografia.
Eu não sei te dizer um número Sim, preciso, não, assim, mas só... que todo centro espírita, existem os médios que trabalham com a psicografia, tem. Marcelo, chegamos no nosso intervalo. Tu queria mandar uns abraços, né, pro nosso amigo lá que está nos acompanhando. Não esqueça. Senão depois nós vamos já esquecer. Agora é a sessão do abraço, agora. Agora vai ter a sessão do abraço. Eu quero mandar um abraço pro Sebastião lá dos Estados Unidos, um amigão nosso, acompanha direto. O Gilmar Brasil lá de Meia Praia, Itapema, 2 só, tá bom. 2? Dois. Então tá. Um abraço pra vocês dois. Então Depois a gente manda pro resto. vamos ficar com esse aí só. Não, tu tem que mandar dois. Não, mas aí no final. Então... Gente, nós estamos hoje conversando aqui com o Dr. Murilo, que ele é vice-presidente da Associação Espírita de Lages, é vice-presidente também do Centro Espírita Allan Kardec, além de como profissional é cirurgião plástico. Nós retornamos em seguida para o segundo bloco desse tema, que realmente é um tema que chama muita atenção, né? Porque por vezes as pessoas desconhecem a profundidade da questão do espiritismo, né? Então a gente retorna na segunda parte para conversarmos um pouquinho mais. Bom, gente, estamos retornando com o Dr. Murilo aqui, que é presidente, é vice-presidente, não, já tô dando cargo. Te levando É da Associação Médica Espírita. essa Associação Médica Espírita de Lages. Desculpe, eu fiz até a menção errada, falei que era da menção vice-presidente da Associação Espírita de Lages, uma associação médica. Depois nós vamos até conversar sobre a questão da associação médica e do Allan Kardec, que também é o vice-presidente do Centro Espírita. Ele é cirurgião plástico por profissão, mas trabalha já há algum tempo nessa área da questão da doutrina espírita. Nós vamos retornar aqui para o segundo momento, doutor Murilo, e eu queria só saber, claro que tem uma evolução toda, o que representa especificamente o passe? Em que momento você vai lá e recebe o passe, depois de ter aquela sessão, o que ele representa para as pessoas? O passe é uma troca energética, né? Então você vai ao centro espírita, assiste a palestra, né? Que tem uma conotação moral para que você raciocine, pense sobre aquilo, faça a tua conexão, né, espiritual, consiga se conectar, que nem você falou antes ali de estar desarmado e você conseguir estar livre dos problemas mundanos do nosso dia a dia. Claro que às vezes, dependendo da situação que a gente está, a gente não consegue se livrar, mas isso vai trazer um benefício. E o passe é uma troca energética, que a espiritualidade passa essa energia pro ser que está encarnado. Ela, através do passe, a gente chama de uma troca misto, né? Porque o passista, o médium passista que está ali fornecendo as energias, também está doando as energias materiais, né? Dele pro desencarnado. Não, pro encarnado. O passe está recebendo o passe. O passe é feito pro encarnado, certo? Né? Para que ele receba as energias, às vezes por estar doente, às vezes está por mais fraco, então ele tem uma déficit de energia. Ele te revitaliza, então? Revitaliza. É porque a gente ouve. Sim, melhora. Muita gente dizendo, eu tomei um passe, parece que. Tu sai leve, né? E tem, claro, que a maior parte é energia da espiritualidade que traz também para revitalizar. Eu estou aqui encarnado, tem alguém na minha frente encarnado e alguém junto a mim utilizando do meu corpo desencarnado. E ele sabe tudo o que está sentado precisa? Sim. Ele consegue ver? Sim, só ele sabe. Isso é interessante do passe. A hora que você senta ali, aquela pessoa que está às tuas costas ali, ela tem a sensibilidade de sentir qual é a tua necessidade? O desencarnado? Não, o encarnado não, mas a equipe espiritual, né, tem a capacidade de saber tudo. O centro espírita, quando você falou que está todo o ambiente preparado, ele realmente é preparado. Existe uma equipe enorme que trabalha lá para manter as energias. Desencarnados? Desencarnados. A equipe humana que trabalha ali é mínima, não faz muita coisa, às vezes mais atrapalha do que ajuda. Mas atrapalha, mas tem que ter, né? Mas tem que ter. A espiritualidade cuida muito das energias que estão lá, porque eles querem que o ambiente seja o melhor possível. Então a gente sempre fala assim, você vai para o centro espírita, não fique no celular, procure concentrar, procure fazer oração, não ficar conversando. O silêncio é fundamental. O silêncio, né, ajuda, ou fazer uma leitura boa, porque quando você conversa de coisas... harmonia, né? Isso, quando você conversa de coisas mundanas, problemas, coisas assim, você acaba desarmonizando o ambiente. E isso atrapalha, eles têm que ficar cuidando, eles têm que ficar ajustando. E atrapalha até pra gente que vai lá, se tem um conversando com as coisas. É impressionante, porque daí o teu ouvido fica concentrado ali, se tiver
Então a gente pede para que faça isso, e nesse momento, quando termina a palestra, que você vai se preparar para o passe, é mais ainda. Para que você se prepare, para que fica você... lá sentadinho esperando a sua vez também não deve estar prosendo. Isso, né? justamente isso. Para que ele se prepare, né? Porque vai chegar a vez dele, e ele também esteja apto a receber essas energias. Porque a espiritualidade está ali ansiosa por doar essas energias e fazer o bem. Mas eu tenho capacidade de receber essas energias? Então eu tenho que manter meu pensamento, estar aberto a receber, Você né? está aberto para receber. Então, uma pergunta, então, continuando no passe. Eu vou lá. Eu não acredito. Não o céu. Eu, uma pessoa figurativa. E eu vou lá receber um passe. E eu sento. E a pessoa, às vezes, pode não conseguir me dar um passe? Não. A energia ela é transmitida de forma igual. Certo. O que vai impedir você de receber é se você tem um pensamento muito negativo que bloqueia essa energia. Mas muitas vezes a energia fica presa ali ao teu redor, até que um momento do teu dia ela aproveita. Entendi. Entendeu? Mas mesmo você não acreditando, você é beneficiado. Eu vou te dar um depoimento. Eu comecei a frequentar Murilo faz uns 3 anos. E a minha companheira ia sempre, né? E chegava na hora do passe, ela ia e eu não ia. Mas eu fui amadurecendo aquela ideia. Foi exatamente... Tu não ia por que medo? Não, é porque eu não estava me sentindo preparado, eu não estava aberto para isso. Não, medo não, porque de qualquer casa que você vai, não vai para ter medo de nada, Uma né? pergunta. Não. Não era medo, então. Mas aí eu não me sentia preparado para ir lá naquele mesmo nível que as pessoas iam. Até que demorou aí umas 6, 7 vezes que ela ia e disse, não, agora parece que eu já compreendi que podia ser. Agora já vai esperando a hora do passe, né? Não só na hora do passe, né? Porque assim, o ambiente todo é muito familiar, sabe? É um ambiente gostoso. Se você tiver essa capacidade de harmonizar com o ambiente, meu Deus, a viagem é longa. A viagem é longa porque você relaxa, você entra no espírito da coisa. Literalmente você entra no espírito, né? E você está preparado. Você não está com amarras nenhuma. Claro que não é fácil, a gente do dia a dia da gente, a gente chega lá simplesmente em 1 hora o cara se liberar de tudo. Não, né? A vida da gente às vezes tem complicações, você tem dias mais difíceis. Você tem que ter uma preparação, até assim, hoje à noite eu vou lá. Sim, pô, eu vou lá, então daí a tua cabeça já começa a transformar desde do primeiro momento. Sem dúvida. Claro, muitas situações devem ocorrer que as pessoas estão passando em frente, eu vou entrar aqui porque certo estava para aquilo ali, né? Mas em regra, gente, eu acho que tem que ter esse tipo de preparo. E tinha muito tabu também, né? Do lado, quando falava espiritismo, o pessoal já pensava que é macumbaria, que fazia coisa, fazia feitiçaria, e nas esquinas, nas coisas, né? É assim, aí você vê como a história da casa do Centro Espírita Allan Kardec é importante, né? Se você pensar, não faz muito tempo, né? Eu tenho 48 anos e eu era criança e fui criado dentro da doutrina católica. Sim. E aí quando você ouvia falar alguma coisa de espiritismo, a gente não compreendia, não tinha ideia do que era, e era quase que uma coisa do demônio. Né? É isso mesmo, assim. Isso já é um tabu em cima isso, digamos, há 40 anos atrás. Isso com todas as religiões, né? Com todas as religiões, né? E agora tu imagina, uma casa, um centro espírita fundado em Lages há 100 anos. Ele há mais de 100 anos. Ele viveu bem a época difícil. A fundação da casa em 1924 é onde o ponto fundamental da fundação da coisa. Mas as reuniões mediúnicas já aconteciam nas casas desses colaboradores muito antes, né? Então eles eram abnegados, realmente foram desbravadores, enfrentaram situações muito mais difíceis do que hoje né? Hoje você tem a liberdade de fazer o culto que você quer, da maneira que você quer, sem que ninguém interfira, né? Mas tinha realmente hoje tem pouca interferência de outras religiões, né? Existe, procura mais existe linha, a religião que não aceita, que não acredita, que não admite, mas não existe uma interferência de prejudicar, de querer fazer mal, nada disso. Nada absolutamente contra, porque eu também sou batizado em igreja católica, mas a igreja católica, no momento, ela tinha muita força em cima disso, de não deixar expandir outras religiões, né? Isso. Existia muito disso, né? Ela teve um papel fundamental, né? Graças por mais que tenha cometido seus erros durante todo o processo,
ela foi fundamental para que se mantivesse a ideia do Cristo, né? E ela transformou, algumas vezes deturpadas em algumas coisas, mas ela manteve isso. E hoje você tem que encontrar... Como instituição, sim, né? Mas como instituição... É feita por homens. Por homens, daí você já vê vários interesses. Né? Mas o que é importante, acho que talvez é que você se encontre naquilo que te esclarece, que te traz o benefício, né? Como eu te falei, eu fui criado na Igreja Católica. Quando eu entrei na faculdade, que é muita ciência, né? Sim. É muita ciência. Eu tinha uma fase que eu achava que não existia nada, que era só ciência, que esse negócio de divindade... Nem ateu era, porque diz que ateu ainda acredita em algo, né? Mas não acreditava em nada. Daí, quando eu entrei na faculdade, começando a estudar, vendo todo o processo maravilhoso do que é um corpo humano, o que é essas coisas, eu comecei, não, mas peraí, tem que ter alguma coisa, não pode ser o acaso, tudo isso ao acaso. Tem que ter um criador, né? Tem que ter um criador. Mas a Igreja Católica não me trazia as respostas, né? E aí eu fui apresentado o Espiritismo na faculdade. E durante a faculdade eu fui estudar, e aí um dos princípios que Allan Kardec coloca lá é que tudo aquilo que ele colocou, como que ele estudou das respostas dos espíritos, ele coloca, se um dia a ciência provar que eu estou errado, siga a ciência, porque ela vai ter evolução. Né? Então isso me deixou muito tranquilo na condição de que a religião, tanto que o Espiritismo ele tem chama de uma tríade, né? A filosofia, a religião e a ciência. Ela vem para unir tudo, porque elas não estão separadas. Tudo é de Deus. O material onde nós vivemos foi criação de Deus. É Deus que permitiu que isso existisse. E o espírito também. Então por que tem que ser separado? Não tem que ser separado. Nós apenas não compreendemos de forma direita. Nessa nossa vida que estamos aqui, estamos evoluindo mesmo, tem coisas que nós não vamos entender. Mas a ciência vai evoluindo. E um bem menos, mas a ciência vai evoluindo, ela vai chegar num momento em que vai juntar as duas coisas, vai compreender de que não existe uma separação. Não existe uma separação de religião e já está bem próximo, né? Porque hoje o ser humano está muito mais espiritualizado. Sim, hoje você tem estudos de universidades famosas do mundo que utilizam, né, para tratamento de cura doenças, essas coisas, é muito comum. Aquela pessoa que tem alguma religiosidade, que acredita em Deus, que faz a oração, ela tem uma chance de cura muito maior do que aquela que não acredita em nada. Inexplicável, né? Inexplicável. Que teoricamente não faz sentido para a ciência. Né? Como o milagre que diz, o milagre. Se Jesus não curava, olha o poder que ele tinha tão forte, né? Pois é, dele mas entender. Ele tinha o quê? Porque Jesus, por ser um ser iluminado e supremo, né, um espírito puro, ele tem a capacidade de compreender tudo. Tanto a parte moral quanto a ciência que nós temos. E ele fazia essas curas manipulando as energias que tem aqui, que hoje nós não temos essa capacidade. Não conseguimos manipular. Mas no futuro a gente vai chegar nesse campo também, onde a união entre a ciência e a religião será através de Deus, e não uma separação como a gente viveu tantos anos. Vocês têm, como você colocou, você é vice-presidente da Associação Médica aqui de Lages. O presidente é o Dr. Sérgio. Isso, Sérgio. Sérgio, amigo nosso. Conhece o Dr. Sérgio? Conheço, acho que eu conheço. Conhece. Conhece. Sérgio Santos é nosso. Nosso. Ali eu gosto, e a mãe dele eu amo. Gente da melhor qualidade, o Sérgio. O Sérgio é uma pessoa diferenciada também. Vocês fazem cada quarta-feira, uma vez por mês, parece que tem umas palestras que é alguém da Isso, área. Né? O Centro Espírita Allan Kardec abraçou a AME, né? Porque a Associação Médica ela teve um princípio através da doutora Vilma. Ela foi a precursora de criar a AME aqui em Lages. Daí ela foi por um tempo, acabou não permanecendo. E aí a gente teve a chance de, em 2022, fazer de novo isso, e a gente convidou a doutora Vilma, fez uma homenagem a ela como presidente de honra, né? Porque ela que iniciou, a gente criou de novo a Associação Médica Espírita, e aí a gente não tinha estrutura onde ser, e o Centro Espírita Allan Kardec nos recebeu, nos cedeu o espaço, e a gente tem a condição de poder fazer uma palestra, uma primeira quarta-feira do mês, às 20 horas, que seria mais voltada para esses temas mais científicos, digamos assim, né? Não é tão, muitas vezes não é tão evangélico, né? Não é tão voltado através do Evangelho de Jesus, mas através do conhecimento, unindo ciência, religião. Já unindo o lado espiritual também. Mas aí por experiências espíritas vocês conduzem essas palestras, como é que funciona isso? Não, somos médicos
ou colaboradores que não são... São muitos aqui. Eu acho que nós estamos em torno de uns 25 colaboradores, acho que em todos, né? Não todos médicos, tem alguns que são biólogos, que trabalham, que têm a ideia da compreensão disso. Uhum. E cada um de nós estuda algum tema, alguma coisa que é de interesse dele e junta com a parte espiritual para fazer, pensando nisso, né? Juntando ciência e a religião. Claro que como associação médica a gente acaba falando muito mais de ponto de vista de saúde, essas coisas, do que outras coisas de ciência, mas é tentando fazer uma palestra um pouco mais voltada nesse sentido. E a repercussão tem sido muito boa. Eu acredito que sim. A gente tem ouvido falar bastante com relação a isso, né? Eu estou falando como frequentador, né? E a gente vê que... tu já foi nas palestras na quarta? Legal. Já fui, por isso que me chamou a atenção essa situação, e além de eu conhecer pessoalmente também o Sérgio, né? Não que ele tenha me convidado, mas eu vi depois, posteriormente, que ele era o presidente ali naquele momento, mas é uma questão que as pessoas têm que entender que é uma questão que você não vai resolver o problema com a questão médica e a questão espiritual, né? Porque muitas às vezes vão atrás disso. Na realidade, o que a gente tem ali é para que a pessoa possa compreender muitas coisas, né? A compreensão. Porque o momento de doença é um momento difícil, né? E se você não compreende o porquê que está acontecendo, o que está acontecendo, fica difícil de você, às vezes, superar aquilo, passar por esse processo, né? Nós somos seres encarnados que temos um tempo aqui, nós temos um período que nós vamos voltar para o mundo espiritual. Então o nosso corpo não é eterno, ele vai ter um período. Um vai a 100 anos, outro 80, outro 30, outro nasce e já cada um de acordo com a sua programação. Porque o Alan vai fazer vários temas do programa, né? Porque se nascer e já morrer, né? Criancinha que nasce, dá 2 suspiros e... Era o tempo daquele espírito? É o tempo daquele espírito e aquela família. Para a família. Porque quando você tem uma relação, nós temos uma relação de amizade, convivemos. Nós temos relação. Então, quando se acontece alguma coisa comigo, aqueles que estão à volta de mim sofrem. Sentem, né, aquilo, né? Não imagina uma família. Então, uma família que veio e passou por uma situação de perder um filho muito cedo, ou perder o pai ou a mãe muito cedo. Existe uma coisa que faz parte daquela organização para o reencarne, né? Daqueles participantes, de todos aqueles envolvidos. E aproveitando, depois de Marcelo de Passo, a criança, a partir do momento que ela tem um espírito, a partir do momento da geração, não, lá na barriga, lá no óvulo, quando fecunda? Foi o último tema da última palestra agora desse mês de julho que a Josefina fez sobre justamente isso. Para o espiritismo, a ligação do espírito acontece na concepção. Na concepção. Quando o espermatozoide encontra o óvulo, ali já existe a ligação do espírito ali, e todo o processo a partir dali é feito para organizar, para que aquele espírito ocupe aquele corpo. Já existe uma vida. Já existe uma vida. Só isso que é a resposta que eu queria. Ali, por isso que o espiritismo... Muita gente, eu acho que com essa pergunta vai entender. Por isso que o espiritismo é contra o aborto, porque é bem isso. O aborto estaria impedindo um espírito de vir Agora imagina tu autorizar, né, e querer colocar como lei. É terrível. É um comprometimento grande, né? Ele vai voltar. Tudo que você faz, seja bom ou seja ruim, é teu. É meu. E você vai ter que responder às leis de Deus. Nós não somos juízes para julgar ninguém. Mas que cada um tem a responsabilidade dos seus atos, tem isso. Infelizmente, o nosso mundo, a gente está muito materialista, né? Então as pessoas não estão conseguindo entender de que são seres espirituais e acham que é só a matéria. Então a matéria acabou e acabam cometendo erros por causa dessa visão errada, né? Por isso, quando chega lá que vê tudo aquilo que fez para a verdade agora... Aí se dá conta dos erros que cometeu. É assim para todos nós. Marcelo, nós temos 5 minutos. Essas diferenças... Não, hoje nós vamos ir até meia-noite. Essas diferenças que existem de outras religiões... Hoje em dia, antigamente a gente sabe que existia muito, mas hoje em dia existe algum embate ainda de preconceitos ou de algumas religiões tentarem se firmar contra o ensinamento de algumas outras religiões, como na questão espírita? Não existe um embate do ponto de vista de agressão, né? Mas existe ainda o preconceito, como você falou, porque o problema é que o espiritismo não veio para dizer que religião é essa ou essa, que ela está errada. Ela veio para ajudar aquela pessoa que precisa desse entendimento para evoluir. E ela... Sabe que só
Porque assim, a gente, em outras religiões, as pessoas fazem esse tipo de menção, e no Centro Espírita eu nunca vi fazer menção nenhuma outra religião. Como assim? Não entendi. Não, assim, se você frequentar uma outra religião, né, eu vou chutar aqui, não estou dizendo que eu vi, católico, sim. Eles fazem menção. E dentro do Centro Espírita eu nunca vi fazer menção a nenhuma outra religião. Como fosse alguma coisa ruim. Coisa ruim. Não, porque nós não entendemos isso. Se aquela religião ela conseguiu atingir aquele adepto a se melhorar... E ajuda, né? A gente vê, tem religião que tira pessoas de droga, tudo. Pois é, por que está errado? Não está errado. Se para ele serviu e foi bom, é ótimo. Isso mesmo. Não, o que importa, o que a gente quer é que todo mundo seja cristão. E nessa evolução ele vai passar ser uma religião isso, né? X ou Y. O que o Espiritismo coloca é algumas condições de você compreender algumas coisas que as outras religiões não conseguem te explicar. Por exemplo, aquilo que eu falei. Uma criança nasce numa situação muito deplorável, muito difícil de condição de vida, e outra nasce num berço de ouro com tudo para as coisas. Onde estaria a justiça divina se tivesse só essa vida? Então o Espiritismo vem explicar, não é só essa vida. Se essa aqui está nessa condição assim e essa aqui está nessa condição assim, é por causa do processo reencarnatório dela, das condições de cada uma delas. Porque a lei de Deus é igual para todos. Hoje eu posso estar numa vida aqui de riqueza, e amanhã eu posso estar numa vida de pobreza. Mesmo nessa vida, já tem pessoas que nasceram no berço de ouro e foram para a pobreza, e gente que nasceu humilde, e hoje tem... Se transformou. E aí está bem de vida. E aí o processo é: o que eu fiz? Porque isso é um processo material. Sim. Eu consegui, porque nós, como espíritos, a gente coloca que a gente tem provas para realizar. Certo. Então eu venho numa vida para passar pela pobreza, pela dificuldade. Isso é uma aprovação. Sim. Não é fácil você passar por isso. Fome, passar dificuldade, né? E passar por tudo aquilo. É uma aprovação que você vai passar por aquilo ali. E como você vai passar? Reclamando de Deus, xingando, ou você vai passar ainda acreditando em Deus e agradecendo por tudo aquilo que pouco que você tem, mas você ainda agradecendo. A gente vê quantas vezes pessoas muito humildes, muito dificuldade, mais agradecidas a Deus do que alguém que tem tudo. Nessas minhas do Pantanal, eu visito o pessoal lá, eu já falei, então Marcelo, o pessoal são tão queridos, tão felizes. E a condição deles é muito diferente da nossa aqui no sul. Nossa, pois é. Lá no sul. Sabe? E aí tu entende como essa pessoa tem uma capacidade de compreensão da situação, essa evolução deles está muito mais alta que muitos que a gente pensa. E o outro que tem na condição divina a riqueza, e a riqueza é uma dificuldade. A gente considera na doutrina espírita que a riqueza é a pior das provações, porque ela vem cheia de tentações. Tudo fácil, né? Tudo fácil para que você se perca. Então é muito difícil, né? Então todos nós estamos passando por provas que precisamos vencer. O segredo é seguir os ensinamentos de Jesus. Orar e vigiai. Orar e vigiai. E mais vigiai do que orar, às vezes. Porque a gente tem que vigiar bastante. Duas perguntinhas para terminar. Você tem uma? Quer fazer mais alguma? Não, minha até eu só tenho que dizer que eu tenho tempo. Então só vai ficar. Qual é o grande desafio do Centro Espírita hoje? Hoje o grande desafio do Centro Espírita é conseguir passar para os seus integrantes ali o que é o correto, né? O que é o valor certo para todos nós. E tentar manter que todos os trabalhadores, todos os frequentadores compreendam de que o Centro Espírita está ali para nos chamar a atenção do que eu preciso para me melhorar, né? Eu não estou ali para ensinar ninguém a ser melhor, eu estou ali para me melhorar. Sim. E através do exemplo, através das palestras, das coisas, eu consegui ter embasamento para que eu consiga ser melhor. E é isso que a gente quer, que cada um pense em se melhorar. É tão difícil a gente melhorar a gente mesmo, ou mudar a gente. Como é que eu quero mudar alguém? Quem sou eu para mudar alguém? Eu não consigo nem eu mesmo. Então, talvez se eu conseguir mudar os meus erros, as minhas falhas, e através do meu exemplo eu possa estimular alguém a também mudar. Se tu conseguiu, eu também consigo. Isso, é isso, né? É isso que a gente pede. Murilo, qual é o endereço do Centro Espírita? A Rua Hercílio Luz. Hercílio Luz, é bem na descida ali ao... Isso, bem ao lado... Um pouquinho antes da Lafi, né? Isso, bem ao lado da Casa do Bolo.
E qual é a programação que tem do Centro Espírita de segunda a sábado? Tem reuniões na segunda, na quarta, na sexta? Isso, nós temos reuniões com palestras, né? Com palestras ao público, é na segunda, quarta e sexta às 20 horas. Às 20 Depois horas. das palestras é feito o passe para aqueles que quiserem. Né? Certo. A livraria funciona todas as tardes, das 2 às 5 da tarde. E está aberta também para a população, para quem quiser livros, essas coisas, para coisas. E através na biblioteca também a pessoa pode chegar lá e ter informações sobre grupos de estudos. Que nós temos grupos de estudos que trabalham geralmente na terça-feira. Tem desde para o inicial, que está começando, vai aprender desde a Tem até base. as criancinhas tudo, né? Isso, a evangelização ocorre toda quarta-feira, né? Mas o estudo para o adulto daí é na terça-feira. Existe na quinta-feira à noite também o estudo do livro dos espíritos. Toda quinta-feira às 20 horas também é aberto ao público. Passou rápido o tempo. Tinha agora surgiu um monte de perguntas, sabe? Na verdade, nós tínhamos muitas, mas acho que a gente podia combinar, né, Murilo? Combinamos. Porque acho que nós temos temas bem interessantes que ficam em aberto. Temos sim, temos. Né? E a gente tem colegas lá do centro também que são muito capacitados para vir aqui conversar sobre outros assuntos, sobre evangelização, de como é que funciona, né? Então tem muita coisa legal. Para o início, né? Para a pessoa iniciar. Nós podemos até fazer obrigado, prazer enorme, irmão do coração que sabe. Fazer um roteirão desses. Vamos. Né? Isso. Uma vez por mês a gente pode trazer um tema. A gente traz um segmento de evangelização, enfim, outras situações. Tem bastante coisa para a gente conversar. Tem bastante coisa, eu penso bem interessante. Gente, nós conversamos hoje aqui com o Murilo, que é vice-presidente do Centro Espírita Allan Kardec, é vice-presidente da Associação Médica de Espírita de Lages, né, entre outras coisas. Na sua vida profissional é um médico cirurgião plástico, que dispõe um pouco do seu tempo, né, para tentar de alguma forma passar essas coisas positivas que o Espiritismo traz. A gente agradece demais a presença dele e, se Deus permitir, né, na próxima semana nós estaremos aqui novamente. Na semana que vem... Nós vamos ter uma folga de uma semana. Tu vai viajar, né? Eu vou passear. Eu vou para Pantanal. Vamos fazer a nossa ação que a gente faz. Vai passar as vidas só. E volta. É bom viajar, mas é melhor retornar. É melhor voltar por isso, em casa, quando né? nós estávamos lá, nós viemos, encarnamos e retornamos. Isso aí. Viu? É isso mesmo. Boa viagem, que você aproveite bem e mandar um abraço no nosso pessoal do Tubarão, nosso amigo Tubarão, lá de Criciúma também. Isso que ele falou. O Sandro me ligou, disse que também assiste lá, enfim, várias pessoas estão nos assistindo aí e vários lugares do estado. Na medida do possível a gente vai sempre assim transmitindo o nosso abraço do bem-querer a todos que nos assistem. Grande abraço a todos.